Uma história em muitos séculos. Capítulo 10. As memórias e o apagamento. Como era hábito na família, recebi de meu pai o nome de minha avó, Antônia Ermelinda McCormick, casada com Thomas Henrique McCormick. Logo tirei o uso de Ermelinda, que eu não gostava, e passei a usar somente Antônia. Nasci em 1913, na fazenda da Longa, como todo o resto de minha família, desde meu avô. Éramos 7 mulheres na casa de meu pai Otávio e minha mãe Sebastiana. Minha mãe tinha cabelos negros e lisos e morreu de dor de cabeça após o parto de minha irmã Pequerrucha. Fui criada na Longa. Ali brincávamos e ali aprendi a ler e escrever. Também junto com minhas irmãs, me foi passado por minha tia e mãe a lida de uma casa, além do aprendizado de fazer flores, costurar, cuidar do jardim. Desde pequena eu gostava muito de cantar. Tudo meu era musicado, e logo que pudemos, meu pai comprou um rádio por onde nós ouvíamos as notícias da guerra, as músicas, e também tínhamos um gramofone, que quando era ligado fazia todos dançarem. Das notícias da Primeira Guerra eu não me lembro, pois era bem pequena, mas das músicas eu lembro. O Malhador, do Pexiguinha, Inhã Maroca foi-se embora, A Baratinha e outras. Era um tempo difícil, mas nem chegava perto do que depois seria a Segunda Guerra. Vivi na Longa até me casar, e depois foram muitas idas e vindas. Tudo que eu aprendi foi lá. Tínhamos escola, e o que não dava na escola aprendíamos em casa mesmo. Os tempos já não eram os mesmos da época de meu bisavô Henrique. O café havia acabado, a aguardente também, e agora o que era promissor era a pescaria e salga de peixe, que vinham ocorrendo em todos os lugares da ilha. Eram imigrantes gregos e japoneses que tanto construíam as fábricas quanto preparavam o produto para mandar ao continente. Diante disso, na Longa, por ser uma espécie de baía recolhida, foi montada por meu pai uma oficina mecânica para arrumar barcos e uma indústria de salga que fora já por meu avô iniciada. Aos homens era possível ou empreender ou virar guarda da colônia correcional de Dos Rios. Meu tio Orlando era delegado e meu pai subdelegado. As mulheres não tinham muito o que fazer ali em termos de serviços que resultassem em pagamento, mas davam um duro desgraçado cuidando da filharada. Métodos para evitar gravidez eram poucos e nem sempre conhecidos. Assim, era uma filharada enorme que nós mulheres paríamos. Mas muitas crianças também morriam. Minha irmã Sinhá teve 10 filhos. Minha mãe, que morreu de parto, teve 7 mulheres. Eu tive 6 mulheres e um homem. Quando começaram a construir na Longa uma fábrica de sardinha, apareceu ali Jorge, que fazia o serviço de construção, organização e montagem da fábrica. E ele também possuía uma fábrica no Abraão. Ele ouvira falar das filhas do McCormick, que eram muito bonitas. Jorge tinha ficado viúvo. Sua mulher, tal como minha mãe, morrera no parto, deixando 2 meninas, Maria da Penha e Aquiti, que eram criadas pela avó. Meu pai, seguindo a tradição, acabou dando minha mão em casamento a ele, como quem fazia negócios. Ele, como meu bisavô, era também europeu, natural da Grécia, ilha de Paros, dizia seu documento. Minha outra irmã tinha casado com um português, e minha tia Rinalda, Mana, como era chamada, que era bem branca com cabelos pretos e olhos azuis, era solteira, mas ajudava a cuidar da gente. Minha tia Rinalda cuidou da minha irmã Pequerrucha, que ela chamava de filha, depois da morte de minha mãe Sebastiana. Meu pai Otávio não estava quando minha mãe pariu, e nada pôde ser feito. Morriam cedo as mulheres, trabalhavam muito, tinham muitos filhos, e muitas ainda apanhavam dos maridos. Creio que eles nos viam como propriedade deles, por isso nos usavam como bem entendiam, e ainda nos batiam. Minhas irmãs sofreram muito na mão de seus maridos guardas. A casa de meu pai era um casarão alto, tipo um sobrado, com portas brancas e azuis, e uma escada de 3 degraus para entrar na sala. Em frente à casa havia um jardim muito bonito com canteiro de rosas. Tinha muro de pedra com arcos, por isso ficava alta. A sala era comprida, com um quarto em cada ponta. Um era o quarto do meu pai, onde ele mantinha os oratórios.
outros objetos, livros e principalmente guardava seu livro de homeopatia, que ele vivia lendo. Minha irmã Lica, Zuleika, fazia paninhos e flores de papel crepom para enfeitar os espaços do quarto de meu pai. Na outra ponta, outros 2 quartos, da tia Rinalda, Mana e das meninas. No meio, por trás da sala de estar, tinha a sala de jantar, com um guarda-louças que embaixo era madeira e em cima era de vidro, e onde se guardava um jogo de porcelana chinesa verde. Ao lado da casa tinha uma outra casa onde fui morar depois de casada com Jorge. Ali também tinha morado minha irmã Sinhá, com seu marido e filhos. Era atrás da casa grande e havia um carramanchão com flores rosa muito bonitas, que já vinham desde a época de minha bisavó Francisca. Pela herança de meu avô Thomas, uma parte da praia era de meu pai e a outra de meu tio Orlando. Este logo foi morar no Abraão, trabalhou no lazareto durante a gripe espanhola e depois passou a guarda em 2 Rios. As mulheres, quando casavam, iam viver com seus maridos em outros lugares, e o tio Orlando e meu pai ficaram ali cuidando do que restara da fazenda. Meu pai, no fim da vida, andava com uma bengala vigiando tudo na praia e em todos os lugares da fazenda. Quando Jorge apareceu na Longa, eu tinha 18 anos. Antes ele havia tido uma fábrica no Abraão, onde foi casado e enviuvou. Sua mulher morreu de parto da 2ª filha Acti. A primeira era Maria da Penha. Jorge tinha deixado as filhas com a sogra e saiu. Não demorou muito para eu me casar com ele, pois se a mulher passasse desse tempo, já era vista como solteirona. E, além do mais, corriam comentários pela ilha de que as mulheres da fazenda da Longa eram bonitas e prendadas, e aí apareciam muitos pretendentes. Tudo foi marcado para o dia do casamento. Tinha até retratista. Minha tia me fez um vestido e eu costurei o enxoval. Tudo muito bonitinho e simples. Não éramos ricos, nem tínhamos sofisticação. Muito do que outrora tivemos foi sendo aos poucos vendido para pagar as dívidas. Meu bisavô Henrique, ao morrer, deixou muitos bens, inclusive casas em Angra dos Reis. Mas aos poucos os bens foram desaparecendo e nós mulheres não tínhamos muita ingerência sobre isso. Logo que casei, fiquei pela Longa. Ali, Jorge construíra uma fábrica. Morávamos na casinha que ficava atrás da casa de meu pai. Para chegar, atravessávamos o pátio, onde antes era secado o café. Ali tive minhas 2 primeiras filhas, Nice e Cleusa. Nice nasceu em 25 de dezembro de 1936 e Cleusa em 19 de fevereiro de 1938. Depois de um tempo ali, como o trabalho na ilha resultou escasso, Jorge recebeu uma carta de um amigo grego que lhe oferecia um trabalho em São Paulo. Ele decidiu ir. Foi então que juntamos às filhas uma trouxa de roupa e nos metemos num barco para Angra, para depois pegar o trem com destino a uma fazenda no interior de São Paulo. A viagem de trem era uma beleza. Íamos beirando pequenos vilarejos onde o trem parava. A mata era muito verde. Alguns lugares com plantações de café ainda sobreviviam. E quando entramos no estado de São Paulo, já se sentia o frio diferente. Sempre comigo tinha uma caixinha que levei comigo para onde fui. Ali eu guardava minhas recordações, fotos que eram tiradas na Longa e na casa de meu pai, quando aparecia um retratista, normalmente nas ocasiões como casamentos. Quando vinham os tabeliães ou os padres, normalmente todos os casais que já estavam juntos aproveitavam para fazer seus registros. Antes eram só nas igrejas, depois passaram ao cartório. Eu tinha um retrato onde Jorge estava todo vestido de branco e eu de melindrosa. A guerra já havia começado, ou estava prestes a começar. Era disso que se falava. Todos os jornais, o rádio e as pessoas comentavam. Elas tinham medo e queriam saber das coisas. O Brasil era governado por Getúlio Vargas. O mesmo assumiu o poder depois da Revolução de 30. Ele era gaúcho e tinha tirado do poder os paulistas e mineiros. Passamos pela capital paulista antes de ir para o interior. E era uma multidão, muitas fábricas e operários, muitos estrangeiros também. A fazenda Paraguaçu, onde ficamos, era muito diferente da nossa fazenda da Longa. Não tinha o mar depois de tudo. A ilha é muito diversa.
Ali se via muito gado e eu tinha medo de boi que corria atrás das pessoas. Jorge ia administrar a fazenda e também trabalhava em construção e marcenaria. Mas não deu certo, apesar de ficarmos lá por 2 anos. Ali eu tive uma menina, Ana Maria, que morreu de cru. Tivemos que retornar à ilha e eu já vinha em estado avançado de gravidez. Nessa volta, Jorge trabalhou numa fábrica de gelo do Stélio Coracaques e trabalhou numa fábrica de bananas do Pupo. Nós morávamos em Angra, num sobrado. Ficamos mais um tempo ali e Jorge me levou para Longa, onde dei à luz a uma menina em plena guerra, 1942, dia 10 de março. Jorge deu a ela o nome de Sevasti. Ela era muito branquinha e gordinha. Nasceu com saúde e mais uma vez ele não colocou na menina o meu sobrenome. No dia do parto, minhas filhas Nice e Cleusa saíram com minha irmã Pequerrucha para passear na praia e quando voltaram, sua irmãzinha já tinha nascido. As meninas adoraram a Sevasti. Queriam pegá-la no colo como se fosse uma boneca de louça branca. Depois do nascimento, Jorge decidiu partir outra vez. Fomos para a Praia Vermelha, que era perto de chegar de barco. Lá ele construiria outra fábrica. Era o construtor e não o dono. Ele dominava a marcenaria, mas seu espírito de Ulisses não o deixava parar. Ficamos na Praia Vermelha um tempo. A casa que ficamos era velha, um sobrado de 2 andares com uma grande escada interior. Outrora, talvez tivesse tido alguma pompa, mas nós não tínhamos móveis, embora ele fosse marceneiro. Ali Jorge trabalhava numa fábrica de gelo que pegou fogo e também remendava redes. Era ainda a época da guerra e depois de trabalhar na Praia Vermelha, Jorge foi trabalhar em Angra, no Bonfim. Foi nessa ocasião que meu filho, João Jorge, começou a ter feridas na cabeça. Eu, desesperada, mandava recado para Angra e nada de Jorge aparecer. Até que decidi, peguei uma canoa e, mesmo com o mar forte, fui parar em Angra para o Brás atender meu filho. Mas ele não aguentou a infecção e morreu. João Jorge foi o único menino que tive, o único de Jorge também. Fiquei muito triste, era um menino já com 2 anos e muito alegre. Perder filhos era algo comum nesse tempo. Não havia médico na ilha nessa ocasião. Jorge não estava em casa. Na verdade, ele pouco estava. Sempre estava em outro lugar trabalhando, e a comunicação entre as praias era muito difícil. Saindo da Praia Vermelha, quando a construção acabou, voltamos a Longa por mais uma temporada. Ali eu ficava e Jorge saía para trabalhar em outros lugares. Não sabíamos muito onde.